É isso mesmo que você está pensando. O maior esquema de pirâmide financeira do Brasil foi elaborado pelo nosso próprio governo. João e Gabriel eram dois irmãos gêmeos. Eles estudaram na mesma escola, se formaram como médicos na mesma faculdade e trabalharam no mesmo hospital, recebendo exatamente o mesmo salário. Um dia, no horário do almoço, eles receberam uma ligação. No outro lado da linha, falava um agente do governo dando notícia da morte de um tio distante dos gêmeos. Fazia décadas que eles não tinham notícias desse tio e mal se recordavam da sua existência. Porque ele vivia sozinho, numa cidadezinha muito distante, sem filhos, sem esposa, sem amigos. O tio era um homem solitário e sua única família eram os dois gêmeos, que ele não via há tanto tempo. Junto a essa notícia, o funcionário do governo também os avisou que o velho tio dos gêmeos havia deixado uma pequena parte de sua grande fortuna. Cada um deles recebeu exatamente R$1 milhão. Gabriel, um dos irmãos, era um homem poupador, mas ele não se preocupava muito em investir o seu dinheiro. De acordo com ele, não valia a pena perder tempo estudando em investimentos porque ele já tinha muitas tarefas no seu dia a dia. E como ele era médico, sempre iria ter algum emprego que o pagasse bem. Então, por que usar o meu tempo para investir? João era também um homem poupador, mas sempre investia o excedente do seu salário e buscava estar diariamente estudando sobre finanças pessoais e investimento. Ele escolheu viver uma vida simples para focar no seu futuro, se planejando para uma aposentadoria boa e tranquila. Então, ao receberem toda essa bolada, ambos os irmãos tomaram a decisão de poupar esse montante para o futuro. Mas cada um deles alocou esse capital de formas diferentes. Gabriel deixou todo o seu dinheiro em uma conta poupança do banco, já que, para ele, era uma aplicação segura e que não ia causar nenhuma preocupação. Afinal, como ele não acreditava muito no poder dos investimentos, já que o tempo dele era tão valioso, ele achou que seria uma perda de tempo estudar sobre outras aplicações, já que no final das contas ele já tinha R$1 milhão. Já João decidiu diversificar seu portfólio. Por ter estudado tanto sobre investimentos durante sua vida, ele montou uma carteira minuciosamente diversificada em ações de empresas brasileiras, ações de empresas norte-americanas, fundos imobiliários e até renda fixa. Ele sabia que R$1 milhão bem investidos o deixaria confortável para viver uma aposentadoria mais tranquila e por isso era extremamente importante saber investir esse dinheiro da melhor forma possível. 20 anos se passaram. Ambos os irmãos já se casaram, tiveram filhos, viveram suas vidas confortavelmente durante esse tempo, até que um dia os irmãos decidiram ter uma conversa em família sobre que fim levou aquele R$1 milhão que eles receberam do seu tio. Gabriel estava muito satisfeito com o seu resultado. A poupança havia rendido bem e aqueles R$1 milhão se transformaram em pouco mais de R$4 milhões. Mas a conta bancária de João mostrava outro número daquela de Gabriel. Por decidir estudar minuciosamente sobre investimentos, João conseguiu transformar o seu R$1 milhão em mais de 16 milhões nesses 20 anos. Quando Gabriel ouviu o feito de João, ele ficou incrédulo e começou a se perguntar: será que João é um vidente que consegue enxergar quais ações irão estourar no futuro? Será que ele tinha acesso a informações privilegiadas sobre empresas na Bolsa de Valores que Gabriel não tinha? Ou será que o João investiu no robô piramideiro que prometia rentabilidade de 300% ao mês? O robô da NASA. E ter uma rentabilidade de até 300% ao mês. João, então, calmamente, olhou para o irmão e disse duas palavras: juros compostos. Albert Einstein dizia: os juros compostos são a força mais poderosa do universo e a maior invenção da humanidade, porque permitem uma confiável e sistemática acumulação de riqueza. Mas, apesar de ser uma invenção humana, a maioria de nós não entende como funcionam os juros compostos na prática. Então imagina o seguinte: se a gente pegar uma folha de papel com mais ou menos 0,1 milímetro de espessura e dobrar essa folha ao meio uma única vez, a gente vai ter então 0,2 milímetros de espessura, né? E se a gente dobrar de novo, esses 0,2 vão se tornar 0,4 milímetros, dobrando mais uma vez 0,8, depois 1,6, 3,2 e por aí vai. Se a gente continuar fazendo isso e dobrar essa folha 30 vezes e a gente subir em cima desse montante de papel que a gente criou, a gente já está no espaço. 200 quilômetros de distância. Se a gente dobrasse mais 11 vezes, portanto 41 vezes, a gente ia chegar na distância da Terra até a Lua. Na 50ª dobra, a gente já está ardendo em chamas no Sol. Agora, se a gente dobrasse essa mesma folha de papel 999 vezes, você não sabe, a gente ia chegar no tamanho da vontade que eu tenho de você deixar um like e se inscrever no canal agora. Com dinheiro não é diferente.
Investir possibilita que juros rendam sobre juros, o que faz o nosso patrimônio crescer cada vez mais. E se ao longo de 20 anos você investir todo mês R$1.000, uma rentabilidade de 10% ao ano, você vai ter, depois desse tempo, R$721.000. Agora, se você investisse pelo dobro do tempo, ou seja, 40 anos, você ia ter 5,6 milhões de reais. No primeiro cenário, você investiu 240 mil e acabou com 721 mil reais. Já no segundo cenário, você investiu o dobro, então 480 mil, mas terminou com 5,6 milhões. Quando o assunto é juros compostos, tempo é essencial. Warren Buffett foi o homem que conseguiu as maiores rentabilidades sustentadas na maior quantidade de tempo em que ele fez seus investimentos. Ele teve uma rentabilidade média de 22% ao ano durante 60 anos. E isso dá pra gente um benchmark absoluto do que a gente pode esperar realisticamente dos nossos investimentos ao longo do tempo, a não ser que você queira assumir que você vai conseguir ganhar mais do que o Warren Buffett. Mas vamos voltar de volta lá aos exemplos dos irmãos gêmeos, João e Gabriel. Gabriel deixou seu dinheiro rendendo na poupança, que é uma opção muito mais prática e fácil de se fazer. A rentabilidade da poupança nos últimos 20 anos foi de 7,3% ao ano. Já por outro lado, o seu irmão, o João, ele teve uma rentabilidade maior, porque investiu bem o seu dinheiro. A sua rentabilidade média ao longo desses 20 anos foi de 15% ao ano. Rentabilidade absolutamente factível com uma carteira diversificada exposta à renda variável como a de João. E como os juros agem sobre juros acumulados anteriormente, a cada ano que passa, essa diferença de crescimento no patrimônio dos dois vai aumentando e se tornando cada vez maior. Então, se os dois mantivessem as mesmas rentabilidades que eles já tiveram nesses 20 anos que se passaram e mantivessem nas mesmas rentabilidades pelos próximos 20 anos, então João teria acumulado 265 milhões de reais e Gabriel teria somente 16,8 milhões. Rentabilidade, tamanho do aporte e tempo são os maiores aliados dos juros compostos. Mas aí você deve estar pensando... Mas Gabriel começou com R$1 milhão e terminou com 4 milhões. Assim é fácil, ele ganhou 3 milhões de reais sem fazer nada. Tá ótimo. Mas será mesmo que Gabriel ficou 3 milhões de reais mais rico com tão pouco trabalho? Porque esses 4 milhões 20 anos depois não valem o mesmo que 4 milhões 20 anos atrás, por causa de um fenômeno chamado de inflação. A gente falou sobre a inflação nos 2 últimos vídeos aqui do canal. A inflação diminui nosso poder de compra ao longo do tempo. Se há 10 anos atrás você conseguia fazer suas compras do mês com R$200, mas hoje comprar as mesmas coisas te faz gastar R$400, a inflação fez com que a nossa moeda perdesse 50% do seu valor. Então, a gente precisa analisar qual foi o ganho real daqueles 3 milhões a mais que Gabriel conseguiu ao longo dos 20 anos seguintes, porque 4 milhões hoje é muito diferente de 4 milhões há 20 anos atrás. Vamos lá, de acordo com a calculadora do Banco Central, nos últimos 20 anos no Brasil, a gente teve uma inflação acumulada de cerca de 238%. Isso quer dizer que esses 4 milhões hoje de Gabriel, convertidos a valores de 20 anos atrás, compram hoje o que algo em torno de 1,2 milhões compravam naquela época. Ou seja, o ganho real que Gabriel teve sobre o seu patrimônio foi algo em torno de 20%. Porque apesar do seu patrimônio ter quadruplicado na sua conta bancária, a inflação fez com que Gabriel ficasse somente 20% mais rico. E João, diferentemente do seu irmão, teve outro desfecho. Se a gente pegasse os 16 milhões que João acumulou durante esses 20 anos e convertesse a valores de 20 anos atrás, então João teria hoje o equivalente ao que 4,7 milhões compravam naquela época. Ou seja, João sim, ficou mais de 4 vezes mais rico. Entendeu porque é importante saber investir? Investir é como fazer um bolo. Se você quer fazer um bolo, você precisa de ingredientes. Mas não basta ter os ingredientes. Você precisa aprender como acrescentá-los na proporção certa, misturá-los. E depois de você ter aprendido e colocado a mão na massa, aí sim chega a hora mais importante que muita gente erra. Você precisa assar o bolo. Para um bolo assar, 2 variáveis são levadas em consideração: a temperatura do forno e o tempo que você vai deixar o bolo assando. Tem gente que coloca o bolo no forno e vai fazer outra coisa, acaba esquecendo o bolo lá. E aí, quando se lembram depois do bolo, já é tarde demais. O bolo tá queimado, é impossível de comer. Você vai precisar jogar ele fora. Tem gente também que não tem paciência e acaba aumentando a temperatura do forno para assar mais rápido o bolo. Pode parecer uma boa estratégia, mas dependendo da temperatura, você vai poder acabar queimando o bolo também. Ou então, às vezes, fazendo ele parecer bonito por fora, mas cru por dentro. O bolo perfeito é composto por alguns bons ingredientes, também uma boa técnica de produção, paciência e um leve acompanhamento na cozinha, se tá tudo indo ao longo do tempo conforme o esperado. E aí, quando você finalmente consegue produzir um bolo bom, tudo o que te resta fazer
é se deliciar depois de todo o seu trabalho. Investimentos são a mesma coisa. Se você investe em poucos ativos, provavelmente você vai acabar ficando excessivamente exposto em algum setor específico, o que aumenta o risco da sua carteira. Mas, se você tiver um número suficiente de ativos que você seja capaz de acompanhar e nas suas devidas proporções, você diminui esse risco por causa de algo chamado de diversificação. Nos investimentos, se você quiser muito retorno, muito rápido, você pode acabar expondo uma quantidade excessiva de patrimônio a aplicações de altíssimo risco e acabar perdendo tudo ou às vezes até mais do que você investiu simplesmente porque não foi paciente o suficiente. E se você simplesmente fizer um investimento e esquecer esse investimento lá para sempre, pode ser que os fundamentos, que alguns empreendimentos que você investiu acabem mudando devido às circunstâncias imprevisíveis que acontecem no mundo. E aí, com isso, talvez você acabe mantendo em carteira ativos que vão te fazer perder dinheiro por você não ter tomado um breve cuidado ao longo do tempo para checar se aqueles ativos ainda não deveriam estar ali. Agora, se você monta uma carteira com um número de ativos bem fundamentados, que você consegue acompanhar ao longo do tempo nas suas devidas proporções, basta você aproveitar a renda passiva que essa carteira vai te proporcionar para o resto da vida. Os rendimentos dos seus investimentos podem ser usados para pagar suas contas de casa, para levar sua namorada para comer em um restaurante, ou até mesmo para reinvestir esse dinheiro nas empresas que te pagaram esse dinheiro para começar, e assim você faz o bolo crescer cada vez mais rápido. Investir é um excelente passo e essencial para você conseguir se aposentar cedo e numa qualidade de vida melhor do que o INSS. Ah, mas eu não preciso disso. Eu já contribuo para o INSS todo mês. Investir para quê? Prefiro deixar de investir para gastar esse dinheiro agora e depois deixo o governo cuidar de mim. Tá, mas antes de você de fato tomar essa decisão, deixa eu te explicar como é que funciona o modelo previdenciário, só para você ter certeza de que você está fazendo uma escolha sensata. Vamos lá. Basicamente, quem trabalha e contribui para a Previdência Social hoje sustenta quem já é aposentado ou inválido. Então, quando essas pessoas que contribuem hoje para a Previdência se aposentarem, elas vão ser sustentadas por pessoas mais jovens que estejam trabalhando e contribuindo para a Previdência e assim por diante em um ciclo perfeito e infinito, né? Bom, no mundo em que sempre haja mais contribuintes do que beneficiários, sim, mas não é esse o caso. Se a gente analisar a evolução da pirâmide etária brasileira, a gente pode claramente ver a tendência cada vez menor na taxa de natalidade e expectativas cada vez maiores de vida. Cada vez menos trabalhadores precisam sustentar uma quantidade cada vez maior de idosos por mais tempo. Então, analisando as mudanças da pirâmide etária brasileira, você realmente acha que isso é sustentável ao longo do tempo? Em 2020, apesar da gente ainda ter uma base da pirâmide etária mais robusta do que o topo, a Previdência Social somou um rombo de 368,2 bilhões de reais. Mas como assim? Como que tem rombo se ainda tem mais gente contribuindo do que gente se beneficiando da Previdência? Bom, na verdade a conta não é tão simples assim. Um empregado contribui com 11% do seu salário para a Previdência Social e o seu empregador contribui com mais 20% do custo total do funcionário. Ou seja, cada empregado contribui com o equivalente a 31% do seu salário, o que significa que, a grosso modo, para que você pudesse cobrir as despesas de aposentadoria de uma só pessoa, um só aposentado, você precisa de, então, 3 pessoas contribuindo para a Previdência. Por isso, não basta simplesmente haver mais pessoas contribuindo para a Previdência do que pessoas se beneficiando dela. Basta haver algo em torno de 3 vezes mais pessoas contribuindo para a Previdência em cada dado momento do que pessoas se beneficiando dela. E, naturalmente, não basta simplesmente alguém ter idade para contribuir para a força de trabalho. Para contribuir para a Previdência, alguém precisa de fato estar empregado e pagando os seus impostos. Ou seja, quanto mais a gente analisa o cenário, mais a gente percebe a insustentabilidade do modelo previdenciário brasileiro. O maior problema está no fato de que o dinheiro que você contribui para o INSS não é para pagar a sua aposentadoria. Ele está sendo usado agora para cobrir as pessoas que já estão aposentadas hoje. Então, em outras palavras, esse sistema necessita de uma captação constante de mais pessoas que têm que pagar alguma coisa para entrar na base do negócio sob a promessa de que no futuro eles vão receber compensações financeiras que então serão pagas por outras pessoas que também entrarão no negócio e assim por diante. É isso mesmo que você está pensando. A Previdência Social do governo é, essencialmente, uma pirâmide financeira. O maior esquema de pirâmide financeira do Brasil foi elaborado pelo nosso próprio governo. E o mais surpreendente está no e se? E se nós usássemos esses 31% do INSS
para que a gente mesmo investisse. Vamos considerar que o seu salário bruto é de R$3.000 por mês. Ou seja, você ganha menos do que isso na prática. E vamos considerar que também essa sua média salarial dos 20 aos 65 anos de idade, quando é que você finalmente decide se aposentar. Ou seja, você contribuiu durante 45 anos, pagando todo mês 11% do seu salário do INSS, mais os 20% que o seu patrão paga para você, certo? Então, para alguém com esse salário de R$3.000 por mês, se você investisse esses 31% em uma aplicação durante todo esse tempo que te rendesse somente 8% ao ano, o que é facilmente realizável, depois de 45 anos, você teria acumulado um patrimônio de R$4.438.000. Sabe quanto esses 4,4 milhões podem te dar de rendimento todo mês? Olha, se você pegasse tudo isso e colocasse, por exemplo, em um fundo imobiliário conservador que te pagasse algo em torno de 0,6% ao mês, todos os meses, você teria construído uma renda passiva de um pouco mais de R$26.000 por mês. Sabe quanto que é hoje o teto da aposentadoria pelo INSS? R$6.433,57. Só que quem recebe R$3.000 por mês hoje nunca vai conseguir se aposentar com o teto da aposentadoria. Vai se aposentar ganhando menos do que o próprio salário. Poderia se aposentar ganhando R$26.000 por mês se investisse o próprio dinheiro. Mas precisa se contentar com 4 vezes menos do que isso, porque sustenta um modelo piramidal que provavelmente nem vai conseguir te sustentar quando chegar a sua hora de se tornar beneficiário. Você poderia ser o tio da lancha, mano, mas precisa se contentar com menos do que ganhou a vida inteira. E tem mais um problema com essa questão toda do INSS, justamente porque o dinheiro que você paga do INSS hoje vai ser usado agora pelos idosos, ele não é seu. Se você morrer, os seus filhos não recebem a contribuição que você fez para o governo. O dinheiro que você guardou a vida inteira sumiu. Ele nunca foi seu. Agora, se você fizesse um investimento pelo Tesouro Direto, um CDB, um LC, qualquer investimento de renda fixa ou investimento de renda fixa privada, ele fica atrelado ao seu CPF. Ele é seu. Então, se acontecer alguma coisa contigo, ele fica com a sua família. Mas nada disso acontece. Explicação é simples. O governo acredita que o brasileiro, em média, é um ignorante que jamais escolheria poupar seu dinheiro para o futuro quando ele pode gastar agora. E o governo, em média, está certo. Em grande parte porque o próprio governo contribui para esse problema ao ignorar a importância de educação financeira nas escolas. Ao querer cuidar de todos durante toda a sua vida, o governo cria um rombo crescente e insustentável em seus cofres, ao invés de focar e cuidar do brasileiro no começo da sua vida, para que ele, assim, pudesse então cuidar de si mesmo e andar com as próprias pernas durante toda a sua vida. Certamente, se a gente deixasse de pagar imposto para a Previdência Social, muitos de nós, a maioria, escolheria gastar esse dinheiro ao invés de poupar para o futuro. Por isso, enquanto educação financeira não é uma matéria básica e obrigatória em nosso ensino, dando o conhecimento para que cada um consiga depois andar com as suas próprias pernas, o ideal seria que cada pessoa tivesse uma conta no seu próprio nome, em que ela precisasse descontar parte do seu próprio salário para depois, lá no futuro, usar o dinheiro que ela mesma acumulou para a sua aposentadoria. Esse modelo se chama modelo de capitalização para a Previdência. Isso não precisa ser compulsório. As pessoas deveriam ser dadas a escolha do que fazer ou não. Aqueles que não se sentem confiantes em investir sozinhos seu dinheiro optam pelo modelo de capitalização para a Previdência. Os, por outro lado, que se sentem confiantes, investem por si o seu dinheiro. Isso é a liberdade de você poder escolher fazer o que você bem entender com o seu próprio dinheiro. Quer poupar mais? Poupa. Quer gastar mais? Gasta. Agora, talvez o mais importante disso tudo, o ato de investir também é, em sua essência, ajudar o nosso país. Ao nos educarmos financeiramente para investir bem, a gente obrigatoriamente está aumentando o nosso poder de gastos no futuro. Isso, então, vai gerar mais lucros para as empresas, porque a gente vai estar gastando mais, o que vai permitir com que as empresas, por si, aumentem a sua produção e acabem oferecendo mais produtos diversos como a qualidade para os seus clientes. Então, com mais empresas produzindo mais, haverá mais produtos no mercado, o que fará com que elas briguem por preço. Então, na ponta final, para o consumidor, os produtos ficarão mais baratos. E ainda, para comportar toda essa pressão competitiva, as empresas vão precisar contratar mais pessoas para se diferenciarem cada vez no mercado. E com isso, mais pessoas vão ter mais empregos e terão mais renda para consumir. Você investir hoje contribui para o aumento da qualidade de vida média da população inteira no longo prazo. Ao investir o seu dinheiro, você está investindo no seu próprio país. Investir é desenvolver vacinas para doenças novas e antigas, meios de comunicação melhores, transportes mais eficientes, geração de energia limpa e sustentável. Também é prolongar a vida humana e melhorar
a nossa qualidade de vida. Aprender a investir é uma das poucas coisas em que pensar única e exclusivamente em você é pensar em todos. Porque investir acelera o processo de evolução humana e faz do nosso futuro um lugar melhor para o planeta e para a humanidade. Então me diz, por que você ainda não investe? Fala, jovens! Eu tô gravando esse vídeo no dia 15 de junho, na terça-feira, dia que saiu esse vídeo aqui, em cima da hora. Por quê? Porque ontem abriu a pré-venda do livro Que Ensina Não Te Ensina. Foi o livro que eu escrevi e eu vim trabalhando nele durante um ano. E durante a pré-venda, quem comprá-lo vai receber o livro autografado. E o Potter não para de me puxar aqui, olha só. Mas bom, ele não vai impedir de eu dizer o seguinte, o link tá aqui embaixo. Para você participar da pré-venda e poder receber o livro autografado, é só ir aqui na descrição e clicar no link. Porque tá muito insano o conteúdo. Eu falo sobre tudo que a escola deveria ter ensinado pra gente e a gente precisa pra nossa vida, mas a gente não aprendeu lá, mas vai estar aprendendo nesse livro. Então vai aqui embaixo e confirma o seu livro na pré-venda pra você receber ele autografado. Valeu! A2, B2, C2, menos 2BC, cosseno teta. É a lei dos cossenos aí, informação absolutamente importante para nossa vida em sociedade. Cara, se você gostou do vídeo, deixa o like aí, se inscreve no canal. A gente teve um trabalho muito grande para fazer, você acabou de assistir, se tornar realidade. Então, ajuda o canal pra gente conseguir continuar a fazer vídeos nesse nível aí. Beijo!